Se você quer evoluir como dev, saber de arquitetura é o próximo passo para isso. Eu acompanhei umas entrevistas que a gente fez para alguns devs ultimamente e, cara, tem gente que não saberia desenhar uma arquitetura nem de um sistema de login. Então deixa eu te ajudar para você não passar vergonha na sua próxima entrevista técnica ou de system design. Geralmente nessas entrevistas eles pintam um cenário para você ali. Por exemplo, há uma aplicação de alguma forma que ela precisa escalar ou então alguma solução que você precisa resolver. Vamos imaginar um sistema de pedidos para restaurante, como se fosse uma versão menor do iFood. Tudo começa com um monolito básico. Vamos imaginar aqui que ele tem, um front-end, que por sua vez vai chamar ali uma API, que seria o back-end, e teria também um banco de dados. Essa aqui é a arquitetura básica. Só que aqui a gente vai ter tudo junto no mesmo lugar. Vai ter os produtos, os pedidos, vai ter os clientes, os pagamentos, o estoque, tudo aqui no mesmíssimo lugar. Em teoria, isso aqui já funciona muito bem para a maioria dos casos. Mas aí o entrevistador ele vai olhar para você e vai perguntar: tá, isso aqui funciona bem, mas a gente está crescendo muito rápido e a gente precisa aguentar muitos clientes ao mesmo tempo. Como que você faria pra isso? E é aqui que você vai precisar mostrar o seu conhecimento. E uma dica de ouro que eu dou pra você que vai fazer entrevista de System Design é nunca comece a responder logo de cara. Não vai pra desenho, não vai pra explicação, não vai escolher ferramenta antes de fazer uma pergunta. Você precisa entender qual que é o tamanho esperado da aplicação, você tem que entender quais são os objetivos, quem é o cliente final, como que é o uso, pra você mostrar que as suas decisões elas são embasadas e não só tiradas da sua cabeça, sabe? Então aqui, como a gente já sabe qual que é o objetivo, que é crescer e escalar pra aguentar mais clientes, a primeira coisa que a gente tem que entender é quais são os domínios da aplicação e onde que estaria ali o gargalo dela. Porque essa transição ela tem que ser inteligente. Você não pode simplesmente desenhar alguma coisa do zero que vai quebrar toda a aplicação só porque sim, sabe? Ela tem que fazer sentido, tem que ser uma transição suave. Então a gente vai pensar aqui, qual que é a parte do sistema que ela é mais acessada? Provavelmente a parte de cardápio, porque é literalmente a primeira coisa que o cliente vai ver. E a parte de pedidos, porque é a que mais acontece coisa, né? Quando a pessoa manda o pedido, ele cria o pedido, verifica estoque, faz pagamento, gera nota fiscal e tudo mais. Mas aqui desses dois, o que mais tem requisições é essa parte de cardápio, porque nem todo mundo que vê o cardápio compra, mas todo mundo que comprou viu o cardápio. Então vamos começar primeiro com o cardápio, porque além dela ser a mais usada, talvez seja mais fácil de resolver. Só para explicar aqui o porquê que o cardápio seria um gargalo para essa aplicação, todas as vezes que o usuário ele bate lá no cardápio, ele vai chamar a API, que vai bater no banco de dados e retornar para a API e por fim para o usuário as informações dos produtos, as promoções, os valores e tudo mais. E com isso aqui, a cada usuário que bater na API, você vai travar uma conexão com o banco de dados. E caso você não saiba, os bancos de dados eles têm um limite de chamadas simultâneas, de conexões simultâneas com o banco. E por causa do catálogo, pensa comigo um pouquinho. Por que você precisaria ir para o banco de dados todas as vezes consultar uma informação que ela não está mudando tão recorrentemente? Assim a gente acaba travando conexões com o banco sem necessidade, por uma informação que a gente já pegou mais cedo. Isso poderia acabar roubando uma conexão que uma outra área do sistema estaria usando, como por exemplo a parte de pedidos, ou então de atualizar produtos. E para resolver isso, a gente adiciona uma nova camada aqui no meio, que é a camada de cache. Ela vai ficar aqui entre a API e o banco, e ela vai servir como uma memória rápida para o sistema. E aí toda vez que o usuário ele bater aqui na API, ela vai gerar uma nova chave de dados, sei lá, uma string chamada produtos catálogo, que vai servir como uma chave num hash map, por exemplo. E aí ele vai perguntar para a camada de cache se a gente tem alguma coisa salva para esse produtos catálogo. Caso não tenha, ele vai bater direto lá no banco de dados e preencher esse campo aqui e retornar a informação para a API. E aí na próxima vez que você chamar a API e ela perguntar para o cache essa informação aqui, ele não vai precisar mais bater no banco de dados, ele só vai retornar a informação que a gente já salvou. Então a gente diminui a quantidade de vezes que a gente vai bater no banco de dados para pegar essa informação. E esse cache ele pode ser configurado por tempo, para ele armazenar dados, sei lá, por 1 hora, 10 horas, dias talvez. Tudo isso vai depender do seu uso e do quanto você atualiza essa informação. Inclusive, uma coisa que a gente pode fazer é esse cache ser invalidado quando a gente atualizar alguma coisa no catálogo. Então, quando alguém for lá e atualizar o nome de algum produto, o valor de algum produto, a gente viria nesse cache e falaria, pô, apaga essa informação aí, libera, e quando a próxima pessoa for perguntar, você só limpa e sobrescreve com a nova informação. Isso aqui não seria a solução total para você escalar uma aplicação e aguentar milhares de clientes, talvez. Mas eu te garanto que isso aqui já seria suficiente para desafogar em muito a sua API. Ah, e é bom mencionar que durante essa parte da entrevista, é muito comum o entrevistador ficar fazendo perguntas sobre as suas decisões. Por isso é muito bom você sempre estar explicando o que você está fazendo. Mesmo que você não esteja desenhando, sabe? Se você está tomando uma decisão, você está falando que você decidiu alguma coisa, é bom você explicar o porquê da sua decisão. Porque assim ele vai saber que você não está tirando isso, sei lá, de costume, ou porque você conheceu uma aplicação nova, ou porque você ouviu alguém falar. Mas é muito bom você estar preparado para perguntas. Inclusive, quando ele te perguntar se
você já curtiu esse vídeo. Pode acontecer, pô. Ele também pode perguntar se você se inscreveu, se você deixou um comentário, o que você comentou. Então, pra você ficar preparado pra essa parte da entrevista, já faz tudo isso aí, vai. Depois disso, vamos dar uma olhada no sistema de pedidos. Ele é basicamente o coração da aplicação, então ele provavelmente vai olhar muita coisa, como por exemplo, olhar o estoque, gerar o pedido, realizar pagamento, atualizar o estoque e até gerar nota se for o caso. Então a gente pode quebrar ele em alguns serviços menores aqui. E lembrando que a gente não precisa quebrar toda a aplicação aqui, é só as partes que estão dando mais gargalo. Então não precisa pegar todas as controllers e cada uma virar um microserviço à parte. Aqui a intenção é só quebrar o atrito, diminuir o atrito da aplicação. Então a gente vai criar pelo menos 2 serviços novos aqui, que vai ser o de pedidos e o de pagamentos. E a nossa ideia com isso aqui é mudar até como que funciona o fluxo do pedido. E vamos imaginar, provavelmente ele vai ser mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente tem aqui a aplicação, né? Ela vai ter, sei lá, a API de pagamento. Mas vamos imaginar aqui que quando o usuário ele bate aqui na aplicação para solicitar um pedido, a aplicação faz o que ela tem que fazer, de verificar estoque, verificar se dá para fazer o pedido. E aí ele manda uma requisição lá para a parte de pagamento, para ver se o pagamento tá tudo certo. E estando tudo certo, a aplicação ela retorna aqui e ela vai lá, salva o pagamento, registra o pedido e por fim retorna lá para o usuário. Você percebe como que esse fluxo aqui pode demorar? Ele faz pelo menos 2 ou 3 verificações internas no banco de dados, depois ele chama uma API externa e espera a resposta dela, faz pelo menos 2 registros no banco de dados e por fim retorna para o usuário. E o que a gente quer fazer aqui é um pouquinho diferente. A gente, como está separando essas 2 aplicações, cada uma delas vai ter o seu próprio banco de dados. Isso aqui pode acabar tendo dados duplicados, como por exemplo, no pedido a gente vai acabar salvando o nome do usuário, em vez de fazer um relacionamento com a tabela de usuários. Mas tudo é uma troca na tecnologia, né? E nesse caso a gente está trocando um pouquinho dessa integridade de banco de dados relacional por performance. E então nessa parte aqui, o sistema de pedidos ele não vai mais gerar o pagamento, ele só vai registrar o pedido. Nesse novo modelo aqui, o usuário ele vai chamar a API de pedidos, mas ao invés dela fazer todo aquele rolê, ele só vai registrar no banco de dados um novo registro de pedido com status pendente. E a gente vai ter o sistema de pagamentos que vai ser 100% responsável por essa parte do sistema. Mas como que a gente faz para comunicar? Para isso a gente vai usar uma coisa chamada mensageria, que é basicamente um sistema de fila de mensagens, onde a gente vai colocar uma mensagem para outros sistemas consumirem. E a gente pode usar até o RabbitMQ para isso. Inclusive é o que eu costumo usar para essas coisas. E aqui ele mandaria uma mensagem de novo pedido, passando ali a ID do pedido, passando o nome do usuário, o valor. E aí nessa parte o sistema de notificações ele vai estar ouvindo essa fila de pedidos. E aí ele vai consumir essa mensagem de pedido criado, tendo todas as informações para tentar processar esse serviço. E aí o sistema de pagamentos ele vai estar olhando essa fila de mensagens, que vai ser de pedidos exclusivamente, para pegar esse novo pedido e tentar processar o pagamento. E aí ele vai chamar a API de pagamentos para tentar processar. E dando sucesso, ele vai salvar esse novo pagamento e vai emitir um novo evento lá no RabbitMQ, informando que o status do pedido foi atualizado. Agora é dependente para pago. E aí o sistema de pedidos ele pode estar consumindo essa fila também para atualizar o status do pedido no banco de dados deles. Isso aqui pode parecer muito mais complicado do que realmente é. Mas isso aqui já seria o suficiente para você desafogar muito a aplicação, distribuir a arquitetura e ainda diminuir a quantidade de conexões com o banco de dados. Isso porque a aplicação ela vai funcionar de uma forma muito mais assíncrona. Porque se você reparar nessa versão anterior, o usuário ele fazia a requisição para a aplicação, que chamava a API de pagamentos, fazia a conexão com o banco de dados, fazia isso, fazia aquilo e só no final dava um retorno. Se a API do pagamento tivesse fora, o usuário iria demorar a receber essa resposta. Isso abre muita brecha para falha, como por exemplo, se a API de pagamentos estiver fora e se o banco de dados demorar a responder. Tudo isso pode aumentar o tempo de resposta da API e ficar na tela esperando ela terminar de carregar é uma experiência horrível para o usuário final. Sem contar que é muito frágil essa arquitetura, né? Que qualquer falhazinha pode botar tudo a perder. E nesse caso aqui que a gente montou, o usuário ele recebe a resposta aqui, ó, no momento em que a gente registra o pedido no banco de dados. E aí você pode redirecionar o usuário para uma tela de estamos processando o seu pedido, vamos te notificar em breve. Inclusive essa arquitetura te dá brecha para construir bastante coisa, como por exemplo um sistema próprio de notificações, onde a gente teria um sistema novo que ficaria olhando essa fila de pedidos e mudança de status e ficaria notificando o usuário a cada modificação. O pedido foi pago? Gera um evento novo. Teve falha no pagamento? Outro evento. Pedido saiu para entrega? Outro evento. E tudo isso poderia gerar notificações para o usuário que daria uma experiência muito melhor e mais fluida para ele. E ainda existem muitas outras melhorias que você poderia fazer nessa aplicação para melhorar e tornar ela mais escalável
escalável. Como, por exemplo, usar um banco de dados particionado entre leitura e escrita. Ia ser basicamente você ter um banco de dados onde você só insere dados e o outro que você só consome. E eles iam ter uma rotina ali onde eles iam ficar se sincronizando. Ou você pode criar uma configuração de escalabilidade horizontal, que é assim, você subiria mais de uma instância do mesmo serviço e colocaria um balanceador de carga no meio para intermediar ali a requisição e mandar para quem precisar, sei lá, para instância 1, 2 ou 3, conforme o uso ou a necessidade. E ainda tem muitas outras coisas que você poderia fazer. Mas o que me impressiona de verdade é que essa arquitetura que a gente desenhou aqui, para muita gente é complexa demais para entender. Mas eu te garanto que essa configuração aqui é um setup básico em muitas empresas. E eu não tô falando que todo app que você for fazer, você tem que fazer isso, tem que quebrar em microserviços, fazer fluxo assíncrono, não. Mas se você quer crescer como desenvolvedor, você precisa entender quando que faz sentido você aplicar essas ideias. A diferença entre um júnior e um sênior não é a quantidade de linguagens que sabe ou nem tanto o tempo de experiência, é a mentalidade. É saber decidir, é saber fazer trocas e saber fazer o código servir ao sistema e não o contrário. Então na próxima vez que você for ter uma entrevista que tiver System Design, dá uma respirada, relaxa, tenta entender os domínios da aplicação para você enxergar ela como um todo. E aí você vai separar os domínios direitinho, vai priorizar os gargalos e pensar como um arquiteto de verdade. E se você quer mais vídeos assim, deixa o like, comenta, compartilha com seu time e bora codar!